Oi, gente, bom dia, tudo bem? Espero que vocês tenham dormido bem, espero que vocês tenham amanhecido com vontade de aprender, com vontade de conhecer cada vez mais, com vontade de estudar. Até porque só existe uma coisa melhor do que estudar, é aprender. E aqui nós podemos estudar e ainda podemos aprender, olha que maravilha. Então nós estamos juntos aqui para fazer as duas coisas da melhor forma possível. E hoje, nossa aulinha de hoje está no livro de História. Certo? E você vai abrir o seu livro de história na página 34. Abriremos os nossos livros na página 34. Então vamos rapidinho aí chegar na página 34 para nós vermos o nosso texto, para nós conversarmos um pouquinho sobre o nosso texto, para nós vermos o que ele tem para nos ensinar e como nós podemos crescer conhecendo cada vez mais. Tá bom? Então, vamos lá. Página 34, tá ok? O texto diz assim: os centros históricos são lugares muito importantes para todo o mundo. Eles guardam características que nos informam sobre como viviam nossos antepassados. Oferecem meios para que os estudiosos possam conhecer mais sobre a vida dos povos passados, além de conter muita riqueza cultural. Nosso país é privilegiado, pois tem 14 centros históricos reconhecidos mundialmente, tombados como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Conheça a lista com esses 14 lugares. Mas antes de nós conhecermos esses lugares, antes de nós conhecermos a lista com esses lugares, eu queria que nós pensássemos um pouquinho sobre esse texto. O que esse texto está nos ensinando? Ah, professor, nós lemos o texto já. Eu sei que nós já lemos o texto, mas nós podemos aprender um pouquinho mais se nós pensarmos um pouquinho sobre o texto. Vamos olhar o texto com mais calma? A primeira coisa que o texto nos ensina é que esses centros históricos, eles são muito importantes para o mundo todo. Então são lugares especiais. São lugares que vale a pena nós conhecermos, que vale a pena nós estudarmos. Porque eles são especiais não somente para nós, porque eles são importantes não somente para a nossa família ou para a nossa escola. Eles são importantes para o mundo inteiro. E que lugares são esses? O que acontece nesses lugares que são tão importantes? O texto vai dizer, eles guardam características e informações dos nossos antepassados. É por isso que nós estudamos história, porque é importante nós conhecermos o passado. É importante nós conhecermos a história das pessoas que já passaram, a história do que as pessoas fizeram, a história de como as pessoas viveram, a história de como a nossa cidade se desenvolveu, como o nosso estado, como o nosso país. O que aconteceu no nosso país quando nós ainda não estávamos aqui. É muito importante nós sabermos disso. E esses centros históricos eles são importantes porque eles nos ajudam a descobrir essas coisas. Tá bom? Então, toda vez que você ouvir falar de centro histórico, você lembre que é um lugar muito importante, que é um lugar especial não só para você, mas para o mundo todo. Tá bom? E eles também oferecem meios para os estudiosos, para que os estudiosos possam conhecer, para que eles possam saber sobre a vida das pessoas e dos povos passados, certo? Então tem muita coisa lá. Tem riqueza cultural muito grande, tem muitas coisas interessantes. Então, sabendo disso, conhecendo um centro histórico, sabendo o que há no centro histórico, nosso país ele é um país muito privilegiado, certo? Porque o nosso país ele tem muitos lugares históricos, tem muitos lugares importantes, tem muitos centros históricos, certo? Tem demais. Só que de todos os centros históricos que nós temos, o nosso país tem 14 centros históricos que foram reconhecidos e foram tombados como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Então, olha aí, o nosso país tem 14 lugares que são importantíssimos para toda a humanidade. E nós devemos conhecer, nós devemos saber que lugares são esses, tá bom? Então vamos conhecer cada um deles? Olha no teu livro aí. Primeiro lugar está, no primeiro lugar de fato nós podemos dizer que o primeiro lugar é o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais. Depois nós vemos o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco. Depois tem as ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Tem o Centro Histórico de Salvador, na Bahia, muito lindo por sinal.
tem o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Minas Gerais. Tem Brasília, lá no Distrito Federal, Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, outro lugar também lindo de se visitar. Tem o Centro Histórico de São Luís, no Maranhão, Centro Histórico de Diamantina, em Minas Gerais, tem o Centro Histórico de Goiás, tem a Praça de São Francisco, em Sergipe, paisagens cariocas do Rio de Janeiro, essas aí são indescritíveis. E conjunto moderno da Pampulha, em Minas Gerais. E por último, o cais de Valongo, no Rio de Janeiro. Recife não está nessa lista porque não foi tombado, mas Recife também é recheado de história. Recife é um centro histórico vivo. Você vê história, você vive história. Ah, professor, mas só nessas regiões que são centros históricos? Só esses lugares são centros históricos? Não! Na nossa cidade existem centros históricos. E o nosso desafio é descobrir os centros históricos da nossa cidade. Depois você conversa com seu pai, depois você conversa com a sua mãe, com os seus parentes. Converse com os seus parentes e pergunte a eles os lugares que contam a história da sua cidade. Chegue para ele e diga, eu preciso da sua ajuda, me conte aí um lugar que eu já fui, que conta a história da minha cidade. Você vai ver que na sua cidade existem centros históricos. Você vai ver que na sua cidade existem lugares que são importantes para todos os moradores dessa cidade. Certo? Então, na nossa querida Aracoiaba existe sim centros históricos que são importantíssimos para todos nós. Eu queria desafiar você a conhecer, a buscar e a encontrar esses lugares. E como está na nossa cidade, eu sei que agora você não pode ir porque nós estamos isolados, nós estamos nos protegendo desse vírus, um vírus que não é legal, um vírus que não faz coisas boas com a gente, mas quando nós pudermos passear, quando nós pudermos sair novamente, eu aconselho que você vá nesse lugar. Mas se você descobrir um desses lugares, quem sabe você até já foi. Quem sabe você até já andou nesse lugar. E aí você não pode ir agora, mas você pode lembrar como é lá. Certo? Você pode lembrar como é o lugar. De uma hora para outra, a praça é um centro histórico. E aí você diz, mas aquela praça que eu sempre brincava lá com meus amigos, que eu sempre brincava lá com os meus colegas, ali é um lugar importante, ali é um centro histórico. O que foi que aconteceu lá? De uma hora para outra, a igreja que você vai é um centro histórico. Então, converse com seus parentes e descubra. Você não vai se arrepender de descobrir cada vez mais, além do que já está no seu livro, tá bom? E aí eu vou deixar para a atividade de casa só a página 35, tá bom? São duas questões simples. Então você vai ficar com duas atividades para casa. Primeiro você vai conversar com seus parentes para descobrir cada vez mais sobre a sua cidade, para descobrir centros históricos da sua cidade, e depois você vai fazer a atividadezinha da página 35. E aí em breve nós nos vemos novamente, tá bom? Um abraço para você, foi muito bom esse momento, eu espero que você tenha gostado também. Até mais!